Onde você cursou a faculdade? Eu fiz na UFMG. Que legal. Você passou lá prova? Você fez prova na época? Fiz prova na época. O Na Enem. verdade, eu passei em Diamantino primeiro, que é o Federal de Diamantina. Aham. Depois eu tranquei o curso, passei numa época que tinha muita greve, sabe? Aí eu tranquei o curso, depois fiz prova, fiz na UFMG. Finalizei meu curso na UFMG. Foi Enem que você fez? Não, fiz prova mesmo, prova aberta. Ah, tá. E o que te motivou a escolher a área de farmácia? Quando eu fui na amostra de profissões da UFMG, eu achei o curso mais interessante, na verdade, pela amostra, sabe? Na época eu queria fazer medicina ou matemática, olha só a diferença. Nossa, medicina é até parecida, agora matemática. Eu sempre gostei muito de matemática, de exatas, mas a atuação eu queria a área da saúde. Mas quando a gente tá no colégio, a gente é muito nova, né? Os pensamentos, eles mudam com o passar do tempo. Aí quando eu fui na amostra, farmácia tinha um pouquinho de química, tem um pouco de exatas, tinha biológicas, então quando eu vi as áreas de atuações, que eram diversas, aí eu escolhi o curso. Que legal. Mas aí tinha matemática e medicina também? Tinha matemática e tinha, né, tem muita química no curso, né? E a parte da medicina é a parte de fisiologia, anatomia, né? Então ele mescla muito, né? Você estuda as doenças e estuda os medicamentos. Não é igual a medicina que estuda diagnóstico, né? Há quanto tempo que você trabalha como farmacêutica? Tem 7 anos, desde 2018. E qual que foi sua primeira experiência na área? Eu trabalhei no pronto atendimento. Hospital também? Pronto atendimento, na verdade, lá no Barro Preto. Na época chamava Vitalis. Hoje é aquela Notre Dame Intermédica. Você gostou da primeira experiência? Gostei demais. Era dispensação? É um pronto atendimento. Você trabalha na parte da dispensação também, né? Mas lá atendia tudo, mini cirurgias, atendimentos no geral, letivo. Aí você fazia... Foi muito bom. Eu ficava na parte da dispensação mesmo, uma farmácia bem pequenininha. Então, analisava a prescrição, tivesse alguma conformidade, falava com o médico, fazia dispensação de kit, de medicamento. Eu já fiz também. Tinha urgência também, né? Porque chega paciente na sala vermelha. Ah, sim. Entendeu? No Mater Dei. Eu trabalhei também na farmácia. Aí lá tinha farmácia central e tinha um PS, que era pronto atendimento. Legal também. Quais foram as maiores dificuldades que você enfrentou no início? No início, o meu foco era trabalhar em indústria. Indústria em Minas Gerais não tem muito campo. Então, eu comecei a mandar currículo só para indústria em Minas. E é uma área muito fechada. Então, se você não traça a sua vida acadêmica direcionada desde o início, às vezes você tem dificuldade de encontrar trabalho. Por exemplo, eu fiz muito tempo estágio no Hemominas. Então, pelo meu currículo, o hospital me chamava, às vezes, sem eu mandar o currículo. Porque a gente tem LinkedIn, tem essas fontes, né, de mostrar o nosso currículo. Então, o hospital me chamava, porque eu fiz 2 anos de estágio direto lá no Hemominas. Aí, depois, eu fiz 8 meses na indústria, que foi o meu estágio final. Então, se eu tivesse, por exemplo, mandado o currículo para São Paulo, seria uma oportunidade melhor do que em Minas Gerais. Eu teria mais facilidade. Então, eu tive dificuldade de, às vezes, até de entender para onde que eu tinha que mandar meu currículo, sabe? Mas acabou que eu fui para Vitalis para cobrir férias e acabei ficando lá 3 anos. Eu fiquei 1 ano e 8 meses, fechou o pronto atendimento à noite, que eu era do noturno. Passou 3 meses, eles me chamaram de novo. Ah, que legal. Foi. Então não deu nem tempo de eu sentir saudade. Que bom, que você gostava, né? Gostava. Que bom. Você acha que existem muitas oportunidades para farmacêuticos na área pública? Na área pública tem, mais do que a gente às vezes imagina. Eu achei que não tinha nenhuma, na verdade. Porque eu já iniciei minha carreira na privada. Só que, por exemplo, aqui no Eduardo Menezes, eu entrei na época da pandemia. Então, abri um processo emergencial para a contratação de vários funcionários, dentre eles farmacêuticos.
Então isso às vezes não é tão divulgado. Se você não entra no site da FEMIG, você não sabe. Então você tem que entrar no site da FEMIG, você tem que entrar no site da Hemominas, você tem que entrar às vezes ou outro login para a prefeitura. Então é bem direcionado. Na sua opinião, vale mais a pena trabalhar na área pública ou na área privada? Depende do que você quer. Hospital atualmente, a área pública às vezes paga melhor do que a área privada. Então, se for em termos de salário, compensa mais você trabalhar na área pública. Porque quando você faz um processo aqui, o salário ele é superior ao salário de farmacêutico mesmo na área pública. Por conta dos benefícios que o Estado fornece pra gente. Sim. Em contrapartida, você não tem arrecadação de fundo de garantia. Não é carteira assinada? É elas por elas, você vai colocar na ponta do lápis mesmo. Só que no dia a dia você recebe mais no Estado. Agora, você não tem oportunidade de crescimento no Estado. Se você tá aí com um contrato, você não vai ser coordenador, porque não pode. Então, você tem que analisar não só financeiramente, né? Você tem que analisar um todo. Às vezes, o que você quer? O plano de eu carreira, quero né? só ser farmacêutica clínica. Então, ok, vai pro Estado. Não, eu quero ser gestora. Não, então aí o privado você tem mais oportunidade. Entendeu? A não ser que você passe no concurso público. Que aí você pode ter oportunidade de ser coordenador, depois de ser gerente, entendeu? Depende da sua carreira dentro da instituição. Tá, entendi. Agora, privado sempre vai compensar, por exemplo, eu quero ir para a indústria, então tem que ser privado. Privado, né? Privado. Você tem uma oportunidade de crescimento muito maior, infinitamente maior. Só que é mais difícil de entrar. Se você não fizer estágio, a sua probabilidade de entrar é quase zero. Mas você tem que traçar na sua carreira acadêmica já. Você tem que nortear. Por mais que é difícil já saber o que você vai querer, mas quando o estágio é a sua oportunidade para isso. Então, o que eu aconselho? Sempre fazer estágio extracurricular. Não faça só os curriculares. Eu fiz estágio extracurricular, por isso que eu tive a oportunidade boa. Entendi. Se você pudesse voltar no tempo, você escolheria farmácia de novo? Acho que não. Pelo cenário que hoje nós estamos vivendo, né? Hoje tem outros tipos de curso que não tinha na época que eu fiz faculdade, que você, às vezes, financeiramente, você vai ter um retorno maior. Hoje a tecnologia, ela tá em alta, né? Então, você tem outras coisas que ela te dão um retorno financeiro maior. Então, você fala assim, hoje, se eu fosse fazer vestibular, não pelo meu perfil. Não que o curso é ruim, pelo contrário, é um dos cursos mais interessantes que tem na área da saúde. Você vê um pouquinho de cada coisa, tanto é que é um curso difícil. Difícil. Então, assim, em termos de conhecimento, farmácia, se você também estuda, né? Você pode levar o curso entre aspas, de qualquer maneira. Mas se você estuda e dedica, você vai ver que é um curso muito maravilhoso. É muito conhecimento que você vai ter. Mas assim, hoje, não sei se escolheria a área da saúde no geral, não farmácia. Entendi. Sabe? Pelo retorno financeiro, pelas oportunidades que o mercado hoje está oferecendo. Sim. A área tecnológica está muito tecnológica tá em alta, né? Verdade. E o que você diria para quem está começando agora na faculdade? Para aproveitar todos os períodos, gente. Nossa, ser acadêmico é muito bom. É muito gostoso. E assim, as dificuldades que a gente tem, lá na frente você vai ver que tipo, se te complementa como profissional. Né? No primeiro período, cálculo, às vezes uma química orgânica no segundo ou terceiro período, que todo mundo fica comendo físico-química. Como que é o nome daquela matéria? Analítica. Isso. Analítica. Analítica é o terror, todo mundo tem medo. Cada faculdade tem uma matéria, entre aspas, que o pessoal tem medo, né? Lá na FMG, físico-química e química quantitativa. Nossa, o pessoal tinha... Morrer de medo. Mas aí vale a pena estudar e mudar, às vezes, a forma de estudo. Porque a gente, às vezes, tem uma linha de estudo no ensino médio que ela não aplica na faculdade. Às vezes você vai perceber que gravando a aula, escutando depois, você consegue absorver melhor. Aí, às vezes,
Você não vai ter essa forma de gravar. Você vai precisar ler um livro e fazer resumo. Então, adequar, estudar de diferentes formas para ver qual que vai ser a mais fácil. Porque eu comecei estudando só na leitura de livro. E aí a matéria era muito grande, eu não conseguia às vezes terminar. Sim, é muita coisa. Muita coisa. O que eu fiz? Comecei a gravar a aula, escutava, o professor já entendia. Sim. Então aí eu levei um tempinho para entender qual que era a forma que eu desenvolvia melhor na faculdade. Então, assim, estudar, não deixar passar batido algumas coisas de essa matéria eu não vou usar. Porque farmácia tem muita matéria, gente. Quase toda você vai usar. Às vezes você não vai usar a metodologia da pesquisa. Aí na hora que você for publicar um artigo no mestrado, você vai lembrar. Sim. Entendeu? É mesmo. Nossa. Então, assim, aproveitar. E o que eu falaria? Vocês estão começando. Faça estágio sempre que possível, extracurricular. Porque isso faz toda a diferença. Você sair da faculdade só na teoria, você tem mais dificuldade quando você encara a prática. Você fala, quero fazer um estágio, seja nas suas férias, pede em algum lugar, por exemplo, laboratório, vou ficar um mês, para você conhecer a rotina. Sim. Aí você vai na drogaria, fica um pouquinho também. Indústria você não vai conseguir fazer no início do curso. Não chamam, né? Não chamam, porque você já tem que ter uma bagagem maior para atuar. Então, mas por final, às vezes faz um estágio que seja de 6 meses. Sim. Entendeu? O hospital tem maiores oportunidades. A gente tem acadêmico até agora na rede FEMIG, a partir do 6º período. Então, legal. Às vezes vai ser muito bom para você fazer esse tipo de estágio e ter esse tipo de experiência. Vai te acrescentar, vai te nortear como profissional. Então, essa é a minha sugestão. Você acha que a profissão de farmacêutica realmente compensa? Hoje em dia, assim, para atuar, para seguir a carreira? Hoje, o farmacêutico está tendo mais oportunidade também, né? É um mercado que você sempre vai ter emprego. Você sempre vai ter oportunidade também de emprego que prostitui a profissão. Qual o sentido que eu tô falando isso? Te oferece salários muito abaixo do que a gente tem, né, como piso salarial. Então vai do profissional aceitar ou não. Quando você já tem experiência, você tem consegue fazer estágio, você sabe como é que funcionam as coisas. Porque quando você é recém-formado, às vezes você quer pegar um emprego que não te valoriza profissionalmente só para ter experiência. Por isso que eu falo que o estágio, ele te dá um embasamento muito bom. Então, assim, hoje o farmacêutico tá em alta estética. Agora tá saindo, se o farmacêutico vai prescrever ou não, mas para isso você precisa se qualificar, fazer uma pós-graduação. Você não vai sair da faculdade e vai prescrever medicamento. Você não vai atender, por exemplo, numa farmácia, tá naquela salinha do farmacêutico. Você acaba de formar, você vai ficar inseguro. Então é muito bom você fazer curso para qualificar. Para aprimorar o seu profissional. E hoje a gente tem oportunidade em áreas que antigamente não eram tão faladas. A estética é uma delas. Né? É uma área. E eu tenho vários colegas, né, de profissão que já trabalharam comigo no hospital, que foram para estética e estão muito satisfeitas. E está crescendo muito, né? Está crescendo muito. Então, assim, vai do que você almeja para você. Se eu falar assim, hospital hoje, o profissional, quase todos, né, gente, que trabalha no hospital, trabalha muito. É uma rotina mais desgastante. Mas para quem gosta, não desgasta tanto do que para quem não gosta, entende? Então, por isso que o estágio vai te nortear. Vai falar assim, não, daí eu não gostei de estágio no hospital. Então, aí você vai pegar matérias durante sua graduação, optativas, que te norteiam para outra área da farmácia. Sim. Gostei de estética, já pode preparar para fazer um curso de estética de pós-graduação. Então, assim, hoje tem muita oportunidade. Então, vale a pena você ficar atenta no mercado também, porque, querendo ou não, a gente precisa ter uma qualificação que você tenha emprego, né? Então, você fica atento no mercado, junto com o que você gosta e direciona seu curso. Sim, entendi.
eu vou perguntar agora sobre renda. Você não precisa falar o valor do seu salário exato, mas qual foi a renda mais alta que você conseguiu trabalhando na área? Assim, em algum lugar específico, se você está satisfeita? Quando eu comecei a trabalhar, eu trabalhava à noite. E no hospital privado tem essa vantagem, o adicional noturno ele é muito maior. Então eu tinha um salário que era próximo ao piso de drogaria, porque o hospital não tem piso. Então se na época o piso da drogaria era 3.200, eu ganhava 3.000. Então era muito próximo, então era um salário muito bom. Com o adicional noturno, eu ganhava uns 4.500. Interessante. Então foi muito bom pra mim na época, porque foi motivador. Sim. Então eu peguei esse dinheiro, eu fiz uma pós-graduação. Eu achei que era uma oportunidade. Como é um hospital privado, eu não tinha certeza de quantos anos que eu poderia ficar trabalhando lá, a gente não sabe. Tanto é que depois de quase 2 anos eu fui desligada porque o PA ele passou por uma modificação de turno e teve que desligar os trabalhadores da noite. Aí na hora que conseguiram me realocar, me chamaram novamente. Aí eu já estava trabalhando em outro hospital, mas eu pedi conta e voltei pra lá. Sim. Porque era uma empresa muito boa de trabalhar. Você gostava? Gostava. Além da remuneração, a qualidade de serviço era boa. Então tudo isso conta. Você tem um bom café, você trabalha com equipe boa. São coisas que a gente acha boba quando você está na graduação, mas fazem diferença na sua rotina como profissional. Então você tem um bom plano de saúde, você tem um acesso bom da sua casa no trabalho. Então isso foi muito bom para mim na época. Hoje o piso, se não me engano, tá 5.000 e pouco, eu não me recordo. Mas a FHEMIG é a única que paga próxima do piso de farmacêutico, o piso de drogaria. Sim. Esse piso ele é aplicável em drogaria e distribuidora, não na área hospitalar. Então quando você tem uma oportunidade que te paga próximo ao piso, já é um bom salário. E a área hospitalar então, ela pode pagar tipo um salário menor? Pode. Privado geralmente paga uns 4.000 e pouco. Entendi. Entendeu? Essa é mais polêmica, que é essa coisa nova. Qual é a sua opinião sobre os farmacêuticos poderem prescrever remédios? Que é essa que saiu agora? Sim, a minha opinião é sem qualificação nada feito. E é muito complicado essa parte da prescrição. Porque o farmacêutico ele estuda muitas doenças, mecanismos de ação dos fármacos, mas se você não direciona a sua graduação para as matérias de semiologia, farmácia clínica, você fica sem conhecimento suficiente para a prescrição. Porque, por exemplo, eu direcionei o meu curso para gestão. Para eu prescrever, eu tenho que saber caso clínico. Então, é muito fácil falar, agora pode prescrever, mas e a sua qualificação como profissional? Ela te dá base para prescrição? Entendi. Porque o médico já estuda diagnóstico, ele estuda caso clínico. Desde cedo, Desde né? sempre na faculdade. O foco da faculdade é diferente. Sim. Agora, vai ser igualzinho que foi na estética. Você vai ter que ter curso específico para isso. Você não vai sair da graduação para prescrever, esquece. Você vai ter que ter um curso de prescrição farmacêutica, porque já tem pós-graduação voltado para isso. Entendeu? Entendi. Agora é mais um mito ou verdade. Coisas que a gente escuta, assim, de pessoas que às vezes não conhecem muito e que a gente vai pra graduação com certa dúvida. Os comprimidos, pode ser partido no meio? A gente pode pegar um comprimido, Se ele não for revestido e tiver liberação lenta, sim. E pode. Mas isso é caso a caso. Você vai ter que entrar e ler. Alodipina eu posso partir. Parar na bula. Porque às vezes o fabricante reveste o comprimido. Não tô falando o caso da alodipina, né? Mas você vê que a Neosaldina, por exemplo, ela não é revestida? Sim. Então a tecnologia de cada comprimidinho, ela é única. Se ele foi feito para ser liberado aos poucos do organismo, por exemplo, metformina tem de liberação prolongada. Então você não pode partir, porque você quebra a tecnologia do fármaco. Ele já tem um revestimento para ser liberado aos poucos no organismo e não ter pico
de concentração durante o dia. Entendi. Então isso aí você vai saber responder com o tempo que você for estudando os fármacos, tá? As formas farmacêuticas. Então, ou seja, alguns podem... Sim, outros não. Entendi. Os medicamentos, eles sempre devem ser tomados com água? O recomendado sim. Né? Recomendado sempre ingestão com água. Entendeu? Tá. Todos os medicamentos devem ser tomados de estômago vazio? Não, nem sempre. Tem medicamento que ele não tem interação com o alimento. Então, o paciente ele pode ingerir ele após ter tomado café. Sulfato ferroso, a gente toma 30 minutos antes ou depois do café. Não tem problema. Então, tem medicamento que ele vai precisar ser ingerido com o estômago vazio por conta do pH. Por conta da interação do suco gástrico, pH da forma farmacêutica do organismo. Agora, nem todos eles precisam ter o estômago tá vazio, não. E tem uns também que fazem o estômago doer, né? Tipo Sim. Antibiótico. Nossa, tem uns antibióticos Aí é recomendado que o paciente alimentou uns 10 minutinhos pode tomar medicação. Porque para não ter desconforto e pelo fato do fármaco ele não ter interação com o alimento. Tá. Tem mais umas duas aqui, tá acabando. Qual a sua rotina profissional? Você consegue aproveitar o tempo livre? O trabalho te deixou sobrecarregada? Isso afeta o seu bem-estar emocional? Já afetou. Isso vai também da postura que a gente adota, sabe? Porque o hospital ele não fecha, né? Ele não é um setor que você trabalha, que você fecha, vai embora para casa, amanhã resolve o problema. Então, às vezes, da forma que você lida com a rotina dentro do seu trabalho, você acaba levando o trabalho para casa. E isso é ruim, porque a gente precisa de ter o nosso tempo de descanso e de lazer, né? Então, a forma como a gente lida no ambiente hospitalar, por exemplo, ele reflete na nossa saúde mental. Porque aqui você não trabalha com pessoas que elas estão felizes, não é isso, por exemplo, estética. Eu vou lá para fazer um preenchimento, fazer alguma coisa, mas eu quero fazer isso, eu tô com a minha saúde, ok. Aqui o paciente já vem, de certa forma, triste, ruim, porque a gente não vai para o hospital feliz. Não, mas aqui é um hospital de infectologia, né? O paciente ele não vem para cá porque ele quer, porque ele precisa. Então já é um clima diferente. Então, você tem que fazer seu trabalho de forma que você consiga comunicar com o próximo plantonista, que seja o próximo farmacêutico, para passar algumas pendências que ficaram, às vezes, no seu plantão. Para você não levar esse trabalho para casa. Entendi. Então, a gente tem que ter muito jogo de cintura e conseguir resolver os problemas durante o seu período de trabalho. Comunicação, né? A comunicação comunicação é uma coisa fundamental quando você trabalha e é o ponto de maior dificuldade. Então é uma coisa que a gente tem que trabalhar. Eu sinto falta na faculdade de farmácia, eu sinto falta de uma matéria de gestão de pessoa. Porque o farmacêutico sai, ele geralmente é o quê? O supervisor da equipe. Você trabalha com os técnicos que estão sob sua orientação. Sim. E a gente não tem nenhuma matéria que fala de gestão de pessoas. Como orientar, Como né? orientar, como lidar com as pessoas. Durante o meu estágio no Hemominas, a minha supervisora me deu um livro para eu ler, que na época foi muito bom, sobre gestão de pessoas. Interessante. Porque é o que faz a diferença no nosso dia a dia. Porque se você não sabe comunicar, a sua equipe é seu reflexo. Então, ela tem dificuldade também de trabalhar. Então, é muito importante isso. Porque senão você fica sobrecarregada e sua vida pessoal acaba sendo afetada por isso. Entendi.